Graças e paz, irmãos, amém? Louvado seja Deus por mais uma vez que nos trouxe até aqui para louvá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo. E eu gostaria, irmãos, de compartilhar com os irmãos um pouco do que o Senhor já falou no meu coração durante esta semana. Queria que os irmãos abrissem lá no Salmo 130. Salmo 130, irmãos, salmo de peregrinação, cântico de romagem conhecido. Vamos ler a palavra do Senhor, mas antes vamos orar, queridos. Oremos. Santo Eterno Deus, maravilhoso Pai, queremos Te engrandecer, ó Deus, queremos dizer que o Senhor é grande, que Tu és poderoso, Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas, Senhor. Te pedimos nesta hora, Senhor, fala aos nossos corações, ó Deus. Faz com que a Tua palavra, ó Deus, mude a nossa forma de pensar, que a Tua palavra mude a nossa forma de agir, Senhor, e que esta palavra possa ser aplicada aos nossos corações para todos os dias assim fazermos, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Leamos, irmãos, então o Salmo 130, o verso 1, que diz assim: Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Verso 7. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém, irmãos? Queridos, é interessante aqui esse salmo. Todos os salmos são interessantes, né? Mas esse aqui é mais interessante. Brincando, irmãos. Mas na nossa série de mensagens, Caminhando para o Eterno Lar, nosso pastor iniciou essa série semana passada. Hoje pela manhã ele deu mais um episódio dessa série. Foi lá no Salmo 135, para os que estavam presentes. E, queridos, essa temática que o pastor Advando nos trouxe é muito interessante. Porque enquanto nós vivemos aqui, nós estamos vivendo aqui, mas estamos caminhando para a cidade celestial, estamos caminhando para junto de Deus. E a cada vez que nós falamos, cada vez que uma palavra sai de nossa boca, cada vez que nós conversamos com alguém, cada vez que pregamos o Evangelho, tudo isso deve glorificar a Deus. Esse salmo aqui, queridos, foi escrito bastante tempo depois da libertação do povo de Israel lá do Egito, a famosa história de Moisés que todos conhecemos. E sempre, irmãos, o povo, se você for ler o relato da história de Israel, em todo o tempo o povo de Israel cai em pecado, o Senhor os adverte, eles não se voltam para Deus, o Senhor os castiga e só depois eles voltam para Deus. E fica nesse ciclo se repetindo, né? E esse salmo, queridos, ele foi escrito em um desses eventos que aconteceram, em uma dessas acontecidas desse ciclo, em um momento que Israel caiu e foi advertida e o Senhor restaura depois. Não é definido qual é esse momento. Foi quando eles pecaram em tal dia. Não foi não é um dia definido nesse salmo, mas é um salmo bastante chamativo à nossa mente. Por quê? Porque o salmista ele começa dizendo assim: olha, das profundezas a Ti, Senhor, eu clamo. A ideia aqui, irmãos, é que o salmista está passando por um momento bem turbulento, um momento de dificuldade, um momento de absoluta miséria e calamidade. Entenda profundezas aqui, quando ele diz assim: olha, das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. Das profundezas ele está numa situação horrível, numa situação de calamidade, numa situação de dificuldade. Então, queridos, quando todas essas coisas estão acontecendo, eles não têm uma esperança. Mas qual é a nossa esperança? Qual é a esperança do povo de Deus? É clamar ao Senhor. E clamar a Deus aqui, queridos, quando ele diz assim, eu clamo a Ti, não é apenas gritar. Ele não está dizendo assim, Senhor, ele não está apenas gritando.
ele está dizendo assim, é como se ele tivesse assim, eu clamo a ti, Senhor. Ele está dizendo assim, ó, olha, Senhor, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho é o Senhor, e com toda a minha força eu vou clamar ao Senhor, porque tu és a minha única esperança. Tu és a minha única saída, Senhor. Tu és quem me sustenta. É isso que o salmista está dizendo, irmãos. Desse lugar onde eu estou, ele está dizendo, eu clamo a ti. Eu busco ao Senhor, eu procuro a ti, Senhor, eu oro a ti, eu te busco, porque só no Senhor há a saída, em ti. Só no Senhor há a saída, ó Deus. Então, irmãos, há momentos também em nossas vidas que passamos assim. Ou não. Todos nós vivemos momentos de dificuldades, não é isso? Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por consequências de algo que fizemos, mas também vivemos momentos bons, não é assim? Vivemos momentos em que estamos bem de saúde, o dinheiro está cheio, né? Tem dinheiro no bolso, e parece que nesses momentos a gente esquece de Deus, né? Parece que nos momentos bons a gente cancela Deus, Deus não existe. A gente começa a confiar no dinheiro, né? O dinheiro que a gente tem, na saúde que a gente tem, a saúde está bem, então a gente começa a confiar nisso. E aí, irmãos, a gente começa a limitar o Senhor, né? Quando as dificuldades vêm. Quando as dificuldades vêm em meio a esses momentos que a gente está apegado às coisas materiais, que a gente está apegado a coisas, objetos, coisas físicas, nós esquecemos de Deus, e a partir do momento que a dificuldade vem, nós começamos a tentar por nossas forças, e por não conseguirmos, esquecemos de Deus também. Também esquecemos de Deus nestes momentos de dificuldades. É importante, irmãos, que nós oremos ao Senhor, busquemos ao Senhor, para que nós possamos clamar ao Senhor no dia da adversidade, para que no dia que as profundezas vierem, nós possamos clamar ao Senhor. Que nós, na verdade, esse é um convite, clame ao Senhor no dia da dificuldade, não esqueça de Deus. Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. O que isso quer dizer? Ele está em todo canto, ele é todo poderoso e ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, quem é a nossa saída, queridos, senão Deus? Quem deve ser a nossa alegria, senão o Senhor? Cada vez que viemos aqui à igreja, irmãos, que a nossa alegria possa ser o Senhor. Às vezes a gente passa dias difíceis, tem dias que a gente está mais triste, tem dias que a gente está mais alegre, né? Mas estamos a todo momento felizes, porque temos a certeza que o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso conforto. E ao longo da nossa vida também, irmãos, o Senhor, ele nos prova, o Senhor, ele nos coloca à prova, e é por isso que é importante clamarmos a Ele quando vier as dificuldades, quando vier as adversidades. O Senhor é conosco, irmãos. Amém, queridos? Aleluia. No verso 2, irmãos, ele diz assim, ó, já ia ler o 126, irmãos. No verso 2 ele diz assim: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Escuta, Senhor, o quê? O que é que ele diz aí? A minha voz, não é isso, irmãos? Não é isso, irmãos? Amém, louvado seja Deus. Só para saber se os irmãos estão alertas aí. Então ele diz assim: escuta, Senhor, a minha voz. Ele está fazendo um pedido. Olha, Deus, cadê o Senhor? Não estou vendo. Eu estou aqui, Deus, morrendo, e o Senhor não está vendo. Eu estou orando ao Senhor. Minha mãe está assim, Senhor. Meu pai, meus irmãos estão assim. O Senhor não está vendo, Deus. Eles estão indo, eles estão morrendo, estão indo para o inferno, Senhor. Por que Tu não salva eles? Então, irmãos, ele está clamando aqui: olha, Senhor, escuta a minha voz. Por favor, Senhor, escuta a minha voz. Ele clama a Deus aqui, irmãos. Independente de estarmos clamando a Deus, irmãos, por uma situação que já fazem anos, ou que fazem dias, ou que fazem meses, nós devemos ter em mente que devemos estar diante dele, como falamos no verso passado. E aí o salmista, ele diz: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele diz: olha, Senhor, por favor, atende meu clamor, Deus, tem misericórdia. Ele clama por misericórdia nesse verso aqui, irmãos.
Volta os teus ouvidos, Senhor, para o meu clamor. O salmista, ele quer fazer-nos entender a grandeza de Deus aqui também, queridos. De que Ele é a plena e única solução para a sua vida. Ele clamou ao Senhor no verso 1 e ele disse assim: olha, Senhor, ouve a minha voz, porque só Tu és poderoso. Só Tu, Senhor, és digno de toda a honra. Só Tu pode me ajudar, Senhor. Só em Ti há socorro, Deus. Ele nos mostra aqui, queridos, a grandeza de Deus através dessa súplica. A súplica, irmãos, é clamar sem cessar, é pedir sem cessar ao Senhor. E é isso que ele está fazendo aqui, está buscando ao Senhor sem cessar. No verso 3, irmãos, ele agora nos mostra a misericórdia novamente do Senhor. Ele diz assim: olha, Senhor, se Tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Ele está dizendo assim: olha, Senhor, se Tu anotasse os pecados que eu cometo, se Tu anotasse os pecados que todos cometem, Senhor, se Tu registrasse, colocasse lá no livro assim, ó, escrevesse no livro cada pecado, Senhor, quem é que ia sobreviver, Deus? Ele está se fazendo essa pergunta. Se o Senhor registrasse cada pecado, quem sairia vivo, Deus? É mais ou menos essa pergunta que ele está fazendo, irmãos. Você já pensou se Deus anotasse todos os seus pecados? Como é que nós estaríamos, irmãos? Se Deus anotasse cada palavra que a gente fala errada, sem sabedoria, na verdade, cada palavra que a gente diz sem ter Deus, sem ter um pouco de sabedoria, sem ter cada palavra mentirosa que nós falamos, cada mentira que a gente fala. Se Deus anotasse tudo isso, queridos, como é que nós estaríamos? Se Deus, ele anotasse cada pecado, irmãos, aquele pecadinho, né, que a gente tem o costume de medir, pecadão, pecadinho, trair a esposa, pecadão, trair o marido, pecadão, mentir, pecadinho, né? A gente tem essa mente, mas isso não acontece com Deus, irmãos. Pecado é um e é outro, é a mesma coisa, tem a mesma medida. Então, irmãos, você já pensou nisso? Cada coisa que a gente fala sem sabedoria, cada pecado que a gente comete inconscientemente, os pecados inconscientes que nós cometemos, você já imaginou se Deus anotasse tudo isso? E se Ele fosse cobrar cada um de nós estaríamos perdidos, queridos. A palavra do Senhor diz que Ele odeia todo aquele que pratica iniquidade. Esse negócio de Deus ama o pecador e odeia o pecado não existe, irmãos. Deus ama aquele pecador arrependido, mas Deus, Ele abomina o perverso. Ele abomina aquele que comete iniquidade, irmãos. Deus, Ele ama o seu povo e nos alerta. Deus, Ele abomina todo aquele que pratica iniquidade, aquele que ama a violência. Então, irmãos, imagine só se Deus, Ele anotasse cada pecado nosso. Não funciona como a frase, né, que falei há pouco, a famosa frase diz, né? Deus odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia fala, irmãos, como já falamos, que Deus, Ele abomina o perverso, aquele que semeia contenda entre irmãos, aquele que gosta de ver o circo pegar fogo, irmãos. É esse que Deus abomina. Gosta de ver o circo pegar fogo. Pense só, irmãos, se Deus, Ele registrasse cada um dos nossos pecados e por nossas forças nós não conseguimos pagar, irmãos. Essa passagem nos ensina, queridos, que nossas obras, nem as nossas obras, são capazes de nos redimir. Aquilo que pensamos em fazer o bem, mesmo aquelas nossas pequenas ações, não pagam, irmãos, porque até nisso há sujeira. Nada disso pode nos salvar, irmãos. Se o Senhor, Ele registrasse os pecados, nós estaríamos perdidos. Sendo assim, irmãos, o salmista no verso 4, ele nos traz mais uma informação importante. Ele falou no verso 3 do pecado, e agora no verso 4 ele vai falar do perdão. O que é que ele fala do perdão, irmãos? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Queridos, esse verso deve nos levar a uma reflexão importante. Porque, veja só, é lógico isso aqui.
Com Deus está o perdão, não é isso que o salmista fala? Se com Deus está o perdão, queridos, Ele perdoa quem Ele quer. Todos nós cometemos pecados todos os dias, não é isso? A Bíblia fala que para que haja a purificação de pecados tem que haver o derramamento de sangue. Logo, irmãos, nós devemos nos lembrar da cruz de Cristo. Ele comprou os seus, aquele povo seu, com o preço do seu sangue, irmãos. E o salmista fala que com o Senhor está o perdão, não é isso? Ele diz assim, olha, com o Senhor, mas contigo está o perdão. Irmãos, o perdão está com Deus. Se uma coisa é sua, você dá a quem você quer, não é assim? Se você tem 2 bombons, você dá um ou come os 2. Se você dá um, você dá a quem você quer, não é assim? Então, irmãos, Deus, Ele está com o perdão. O perdão é dele. E Ele dá a quem Ele quer, irmãos. Não depende de quem corre, como falou o apóstolo Paulo. Ele perdoa a quem quer, irmãos. Isso deve trazer um conforto para alguns e tristeza para outros, como nosso pastor gosta de falar assim, né? Esse contraste. É por isso, irmãos, que ainda Deus, se Deus aparecesse em nossa frente aqui e nós não tivéssemos a revelação, Ele podia aparecer na nossa frente, nós não enxergaríamos. Porque é nele que está o perdão, é nele que está a revelação, e só Ele pode dar, irmãos. Só Deus pode dar a revelação, irmãos, porque se Ele aparecesse em nossas frentes, nós não o veríamos sem esta revelação. Você não saberia que Ele é Deus, você não saberia que Ele é Jesus, porque é Ele quem dá. E nisso, irmãos, nós podemos dizer que tem injustiça? Nós podemos dizer que Deus é injusto se Ele não nos dá o perdão? Não podemos, irmãos, porque nós pecamos lá no Éden. Não foi Adão que pecou somente, não foi Eva que pecou somente. Eu e você pecamos lá no Éden. Eu e você pecamos lá no Éden. Nós fomos lá e comemos o fruto proibido. Então, irmãos, nós podemos dizer assim, há injustiça da parte de Deus nisso? Não podemos, irmãos. Por quê? Porque é com Ele, o perdão é dele. O perdão está com Ele e se Ele quiser, Ele vai nos dar. E pela graça do Senhor, irmãos, nós fomos alcançados por Deus e Ele nos deu o perdão. Né? Há injustiça da parte de Deus? De forma nenhuma. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo e faz como Ele apraz. Quando nós, irmãos, somos despertados pelo senso de justiça de Deus, quando temos os nossos olhos abertos, quando Deus olha para nós e diz assim, haja luz, aleluia, é que nós podemos enxergar Deus. É que nós podemos enxergar que Ele é o Cristo, que ali a salvação, que naquela cruz Ele levou todos os nossos pecados. É a partir desse momento que nós percebemos que sem Cristo não éramos, né? Não existíamos, não éramos nada. E agora, depois de Cristo, quem nós somos? Porque dele, irmãos, vem todas as coisas, como está lá em Colossenses, que diz que Ele é a primazia de todas as coisas. Sem Ele, nada do que existe se teria feito. Para Ele, irmãos, é a glória, para Ele é o louvor, a honra. Toda palavra que sai de nossas bocas é tudo para Ele. E é por meio dele que tudo existe, irmãos. É por meio dele que nos movemos. É por meio de Cristo que levantamos todos os dias, que nós devemos acordar e agradecer ao Senhor por respirar, por abrir os olhos. Amém, irmãos? Todo louvor é para o Senhor, queridos. Com Ele está o perdão. No verso 5, irmãos, ele diz assim, olha, aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Noutra versão diz assim, irmãos, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. O que o salmista quer nos falar aqui? O salmista, ele já falou do perdão, já falou do pecado, já falou de onde ele estava e do que ele e como ele clama, que ele se volta ao Senhor. Agora ele fala a maravilha de servir ao Senhor. Ele fala das maravilhas da misericórdia de Deus.
ele fala, irmãos, da maravilha de esperar no Senhor e em sua palavra. Mas o que é esperar em sua palavra? O que é esperar em Deus, irmãos? Para você, pense agora, o que é esperar em Deus? Para mim, irmãos, pessoalmente, esperar em Deus é como uma pessoa que está desempregada, mas continua distribuindo o currículo. Vou repetir, é uma pessoa que está desempregada, mas não fica sentado esperando. Ele está ali, ó, tome currículo, tome currículo, tome currículo. Esperar no Senhor, irmãos, é caminhar. Esperar no Senhor é esperar, mas é esperar caminhando. É ver a situação e continuar orando, continuar buscando. Não parar, só esperar pelo Senhor. Não é sentar e aguardar alguma coisa acontecer. Não é aguardar a cesta básica cair do céu. Não é orar o remédio, aquele remédio chegar assim, chegou. Foi a cegonha que deixou, caiu, né? Não, irmãos, esperar no Senhor é louvá-lo. É enquanto você está passando pela situação, vá buscando ao Senhor, vá correndo atrás de Deus, buscando a santificação, buscando a solução, porque o Senhor, ele age de vários métodos, de várias formas, perdão. O Senhor, ele age de várias formas. Ele tanto pode curar como pode lhe dar um remédio para curar. O Senhor, ele deu inteligência ao homem para fazer o remédio. Não pense que porque o remédio que curou não foi Deus, irmãos. Deus, ele deu inteligência ao homem para poder manipular um remédio. E através disso, nós podemos utilizar algumas coisas e ficar melhor. Tá com a dor de cabeça, toma um Dorflex. Tá com a dor de barriga, toma Elixir. Tá com a dor de não sei o que, toma não sei o que. Tudo, irmãos, foi Deus que fez. Tudo que existe vem de Deus. Tudo que existe vem do Senhor. Até as coisas mais simples que a gente pensa que o homem tem algum domínio. Não tem, irmãos. Tudo foi o Senhor que fez, irmãos. E devemos aguardar no Senhor, como o salmista nos fala aqui. O salmista diz que ele aguarda e a alma dele também aguarda. Não é só ele. A alma dele também aguarda. E ele aguarda em quê? No Senhor e em que mais? Na sua palavra que ele diz aqui, ó. Não é aguardar somente sentado, né? De perna pro ar, esperando as coisas. Tem uma música que eu gosto muito, do Palavra Antiga, um grupo famoso aí, que diz assim: eu espero em ti, embora sem saber como tu irás, eu não sei. Mas eu vou esperar, mas eu esperarei. Mesmo sem saber como o Senhor vai dizer, dentro de mim reina a tua paz, que me faz saber, esperar em ti é sempre caminhar. Esperar no Senhor, irmãos, é caminhar. É estranho, né? Como é que o cara espera andando? A nossa maior esperança, irmãos, enquanto cristãos, enquanto somos aqui nesse mundo, né, peregrinos, deve ser em Cristo. A nossa bússola, ela deve apontar para Cristo. A nossa bússola, ela deve apontar para o Senhor. A nossa regra de prática e vida é a palavra de Deus. É nesta que devemos pôr as nossas esperanças. Não em coisas, irmãos, que se acabam, não em coisas terrenas. Já diz no Evangelho que o Senhor Jesus já falou, né, lá nos Evangelhos, que nós não devemos esperar nas coisas desse mundo, não devemos pôr a nossa confiança nessas coisas aqui, ó, porque isso aqui, irmãos, acaba, isso aqui corrói. Coloque o tesouro, né, que o Jesus fala no Evangelho, coloque o seu tesouro no céu, pois lá ninguém pode roubar, irmãos. Então, queridos, esse tesouro, colocar esse tesouro nos traz, irmãos, a esperança aqui também. A nossa esperança, o nosso tesouro é Cristo, deve estar em Cristo. Não nessas coisas terrenas aqui, queridos. Por mais, irmãos, que nós devemos trabalhar, devemos estudar. O contrário disso é irresponsabilidade. Mas devemos estudar, devemos trabalhar, lutar pelo pão, lutar pela carne, irmãos. Mas, irmãos, devemos sempre lembrar que em cada coisa que nós fazemos, cada coisa dessa que nós estamos fazendo, em cada uma das nossas ações, estamos
caminhando para o eterno lar. Estamos investindo no reino. Estamos louvando ao Senhor com as nossas vidas. E nessa certeza devemos viver as nossas vidas dignas do Evangelho. Devemos viver as nossas vidas em sacrifício vivo a Deus, como disse Paulo lá em Romanos 12, irmãos. Baseado nisso, queridos, lá no verso 6, o salmista nos mostra como devemos ansiar. Ele falou atrás como esperar no Senhor, que é na sua palavra. E aqui no verso 6, ele nos fala de que forma deve ser esse anseio, de que forma deve ser essa esperança. E ele fala, irmãos, que ele espera no Senhor. Ele fala aí, espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. O que é que o salmista quer falar aqui através disso? Ora, irmãos, tem em mente aqui, esse sentinela aqui que ele está falando, tem em mente um vigilante que trabalha pela madrugada, né? O vigilante da madrugada. Quando dá umas 4h30 assim, mais ou menos, o sono já está batendo forte, irmãos. E ele quer que chegue logo amanhã para que chegue o pessoal e ele possa descansar. É mais ou menos dessa forma que a gente deve ansiar pelo Senhor, esperar pelo Senhor. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas é dessa forma que, como esse vigilante, ele espera. Meu Deus, cadê essa manhã que não chega? Cadê? Vem logo. Cadê o Senhor? Venha logo, Senhor. Estamos esperando pelo Senhor. Estamos ansiando pelo Senhor, irmãos. É dessa forma que devemos esperar por Cristo, irmãos. Dessa forma que devemos lembrar, irmãos, a promessa que Ele nos fez, irmãos, vai se cumprir. Ele retornará e fará aqui conosco um novo mundo, irmãos. Ele é o Senhor e Ele cumprirá, irmãos, porque Ele falou. Nele podemos confiar, queridos. Dessa forma, devemos ansiar pelo Senhor, irmãos. Devemos nos sacrificar por Cristo, engajados no reino, na pregação do Evangelho, na igreja, na comunidade cristã. Devemos a comunhão com nossos irmãos e tudo isso louvando e glorificando ao Senhor com todo o nosso ser. No verso 7, irmãos, ele diz assim: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele aqui mostra e dá um conselho como Israel deve fazer. Não sei se os irmãos lembram, no início eu falei que na caminhada de Israel para a terra prometida, eles tiveram alguns ciclos, né, altos e baixos, assim, estavam no pecado, Deus adverte, eles não se voltam, Deus castiga, e aí eles se voltam. Então ele dá um conselho aqui: ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. E também esse conselho cabe a nós, irmãos. Quando nós nos encontrarmos acometidos pelo pecado, que nós nos voltemos ao Senhor, pois essa é a única solução. Porque nele, irmãos, há amor leal. Existe um amor leal, irmãos. Uma fidelidade, irmãos, que vem do Senhor. E existe a redenção, irmãos. Existe essa remissão de nossos pecados. Ele não só nos ama, mas Ele se entregou por nós na cruz. E Ele perdoa os nossos pecados. Mas para isso, irmãos, devemos nos atentar para o verso 1, que diz: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Quando você estiver nessa situação de pecado, quando você se encontrar cercado pelas adversidades, lembre-se de clamar ao Senhor, porque é nele que há a salvação, irmãos. Coloquem a confiança de vocês no Senhor. No verso 8 ele diz assim: Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Aqui o salmista encerra esta poesia reafirmando que o Senhor, Ele é o Salvador. Como falamos no início, sempre que Israel pecava, Deus advertia, eles eram castigados e aí voltavam-se para o Senhor. E sempre se levantava uma pessoa que clamava pelo povo. Moisés fez isso, os outros profetas fizeram isso, e aí sempre se levantava um. E o salmista aqui, irmãos, ele está clamando ao Senhor por Israel. E quando ele diz aqui no verso 8, irmãos, olha, vocês que estão no pecado, Deus, Ele redimirá vocês.
adore ao Senhor, clame ao Senhor. Ele é quem pode nos salvar, irmãos. Ele que é o Senhor. Sendo assim, irmãos, devemos clamar a Ele de todo o nosso coração, trazendo para nós aqui, reconhecendo que o Senhor pode perdoar os nossos pecados, entendendo que somos incapazes de perdoar os nossos próprios pecados. Não podemos, irmãos, confiar apenas no Senhor e esperar com toda empolgação por sua volta, o dia em que Ele irá retornar, queridos. Amém, irmãos? Curve sua fronte e vamos orar. Santo eterno Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações, ó Deus. Tu, ó Deus, tem, ó Pai, falado conosco, o Senhor que tem nos advertido, Senhor Jesus, que tem nos convidado, ó Deus, a voltar, Senhor Jesus, para as Escrituras, que nós, ó Pai, possamos sair daqui, ó Deus, empolgados, Senhor Jesus, com a Tua volta, ansiando, Senhor Jesus, pela Tua volta e adorando ao Senhor, entregando todos os dias as nossas vidas, entregando todos os dias as nossas famílias, a nossa casa, ó Deus, ao Senhor, te louvando, te adorando, te buscando, e queremos te glorificar e te agradecer pela vida dos irmãos que aqui vieram, Senhor Jesus, que aqui estão. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, ó Pai, cada família aqui representada. Que o Senhor, ó Pai, tome conta da vida de cada um, que já toma, continua, Senhor Jesus, e abençoa, Senhor Jesus, estas famílias, ó Pai. Ajuda, Senhor Jesus, a vida do nosso pastor. Continua, Senhor Jesus, dando sabedoria e graça. É assim que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.